talk Michigan, Ohio State football, and I respect it, but there's no greater rivalry in college sports than Duke and North Carolina. It's not just a normal game. Duke and North Carolina is an all-time rivalry. Salve galera do Live Basketball BR, e nesse vídeo a gente inicia uma série onde nós vamos contar as histórias das principais rivalidades no college e no basquete universitário. E para começar, nada melhor do que a principal, a grande rivalidade Duke versus Carolina do Norte. Então, se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva, ative as notificações e vem com a gente. Essa certamente é uma das maiores rivalidades do basquete no mundo. Só para a gente ter noção um pouquinho, no ano de 2000, portanto faz pelo menos 20 anos aí, né? A ESPN fez uma pesquisa que classificou Duke contra Carolina do Norte como a terceira maior rivalidade, não só no basquete dos Estados Unidos, ou no basquete no modo geral, mas a terceira maior rivalidade dentre todas as modalidades esportivas da América do Norte. Não é pouco não. Bom, a primeira coisa que a gente precisa destacar é que trata-se de um confronto entre uma universidade privada, uma universidade particular, que é a Universidade de Duke, contra uma universidade pública, que é a Universidade da Carolina do Norte. Por quê? Porque são programas, são culturas completamente diferentes, né? Culturas de financiamento das universidades e dos seus programas esportivos são completamente diferentes. E mesmo sendo diferentes, aí nos últimos 50 anos, são dois programas dos mais vitoriosos na NCAA. A Universidade da Carolina do Norte tem seis da NCAA, mas ela conta aí um sétimo título nacional, porque em 1924 levou o campeonato nacional da Fundação Helms. Já a Universidade de Duke tem 5 títulos da NCAA, em 1991, 1992, 2001, 2010 e 2015, todos sob o comando de quem? Coach K. Uma coisa que contribui demais para essa rivalidade é o fato das duas universidades serem bem próximas, né? Duke e Carolina do Norte estão separadas por 15 quilômetros através de uma rodovia, a Tobacco Road. Em linha reta isso daria um pouco mais de 12 quilômetros, mais ou menos, para você ter noção como sair do Pacaembu para o Morumbi, em São Paulo, do Engenhão para o Maracanã, no Rio de Janeiro, da Arena Grêmio para o Beira-Rio em Porto Alegre. Enfim, a gente está falando aqui de dois programas vitoriosos da NCAA e que estão separados por pouco mais de 10 quilômetros e numa rodovia por 15 quilômetros. E até o nome dessas equipes conta um pouco da história, né, que pode explicar talvez um pouquinho dessa rivalidade. Duke, por exemplo, tem como mascote e utiliza no próprio nome, né, um demônio azul, Blue Devils. A primeira vez que esse nome foi usado, ou pelo menos que se tem conhecimento desse nome, Blue Devils, ter sido utilizado, a gente volta lá para 1922, 4 de outubro de 1922, o período pós-Primeira Guerra Mundial, que acontece de 1914 a 1918, e onde os Estados Unidos apoiam os aliados, né, que era a base, era a Tríplice Entente formada por França, Grã-Bretanha e Rússia. Nesse período, um destacamento do exército francês fica muito famoso por sua coragem e determinação, que era Le Diable Bleu. Meu francês é péssimo, mas eu acho que deu para entender mais ou menos que eram os Diabos Azuis do exército francês por conta do fardamento que eles utilizavam, eles ficaram assim conhecidos. Mais pra frente, depois da Primeira Guerra, a gente já está falando de 1920, 1921, há um movimento dentro da Universidade de Duke para que fosse batizado, né, que o programa esportivo da universidade fosse batizado, sempre com blues, né, com blue, azul no nome, por conta das cores da universidade. Alguns nomes surgem como Eagles, Warriors e Blue Devils.
os Diabos, os Demônios Azuis. E aí na virada da temporada de 1921 para 1922, o jornal universitário The Trinity Chronicle resolve publicar por conta e risco o nome lá, The Blue Devils, e achou que não ia pegar, mas pegou, afinal de contas, aquela era a primeira turma de universitários do período pós-guerra, né, que termina lá em 1918. Então não precisava explicar muito. Os universitários eles conheciam aquela expressão Blue Devils dos tempos de guerra, da Primeira Guerra Mundial. Muitos, aliás, universitários que inclusive serviram na guerra, né? Eram veteranos da Primeira Guerra Mundial, então não tinha muito o que explicar. Já o programa esportivo da Carolina do Norte leva o nome de Tar Heels. Na tradução livre, né, essa expressão Tar Heels significa calcanhar de alcatrão. Alcatrão, que é uma substância pegajosa, escura e de cheiro forte, né, que é derivada principalmente da destilação do carvão, por exemplo. E aí a gente volta lá para o início da história da Carolina do Norte, que no começo, né, da sua história foi uma das principais produtoras de suprimentos para a indústria naval. E aí a galera que trabalhava queimando galhos de pinheiros para a produção do alcatrão, no verão trabalhava descalço, naquele calor a galera trabalhava sem sapato e aí acabava sujando os pés com essa substância. Então na época, chamar alguém de calcanhar de alcatrão era dizer que aquela pessoa tinha um trabalho humilde. Mas aí durante a Guerra Civil, os soldados da Carolina do Norte resolveram assumir essa expressão como forma de orgulho, né? Ter orgulho de onde eles vieram. Então, quem vinha da Carolina do Norte, Tar Heels, calcanhar de alcatrão. Beleza, mas quando essa rivalidade começou de fato? Bom, o primeiro jogo entre as duas equipes foi em janeiro de 1920, quando a Carolina do Norte venceu o Duke, que ainda era Trinity College, por 36-25. Mas a coisa começou a esquentar mesmo a partir da década de 60, quando Art Heyman assinou uma carta de intenções para fechar com o programa esportivo da Carolina do Norte, porém, no estouro do cronômetro, foi lá e fechou com o Duke. Ainda como calouro, né, o pau já quebrou. Teve um jogo que ele saiu com 5 pontos na cabeça. Já em 1961, em mais um jogo cheio de confusão, ele chegou a agredir um torcedor e saiu na mão com o adversário, que era o Larry Brown. E nesse jogo que a pancadaria demorou aí uns 10 minutos, mesmo o Heyman tendo sido expulso, os 31 pontos dele ajudaram Duke a vencer o jogo por 81-77. Bom, apesar das brigas que foram constantes, o Heyman foi destaque no college, né? Sempre se destacou, tanto que foi a primeira escolha do draft feita pelo New York Knicks em 1963. Bom, quem acompanha sabe que essas tretas não ficaram lá na década de 60, né? Tivemos vários jogos aí com brigas, né? Confusão entre Duke e Carolina do Norte, mas que protagonizaram, claro, grandes partidas de basquete, jogos vencidos aí no estouro do cronômetro, com prorrogação, por 2 pontos de diferença. E a gente fez uma lista, né, de algumas das grandes partidas entre Duke e Carolina do Norte, está lá no nosso site. É só você acessar livebasketballbr.com. Um deles bem recente, né? Em 8 de fevereiro de 2020, Duke acabou levando a melhor no overtime, tempo extra, na prorrogação, 98-96, aquele jogo que o Trey Jones, restando 4 segundos, empatou o jogo, né, em 84 pontos, levou para a prorrogação e a Duke acabou vencendo. Além de grandes clássicos, essas duas universidades também nos presentearam com craques que depois brilharam na NBA. Carolina do Norte apresentou ao mundo ninguém mais, ninguém menos que Michael Jordan, né, que jogou lá de 1981 a 1984. Outros craques também passaram pela Carolina do Norte, como Vince Carter, que jogou no college de 1995 a 1998.
Já pelo lado de Duck, fica aí a expectativa, né, se Zion Williamson vai corresponder a tudo o que se espera dele e construir uma carreira vitoriosa na NBA. Ele que foi primeira escolha no draft de 2019, feita pelo Pelicans, mas outros grandes jogadores saíram da Universidade de Duck, como o campeão olímpico, né, o Jeff Mummies, e outros jogadores que também tiveram uma carreira vitoriosa na NBA, como o Luol Deng e o próprio Irving, né, que foi a primeira escolha no draft de 2011, feita pelo Cavs. É bom ressaltar, né, que 41 jogadores saíram de Duck e foram para essa primeira rodada, foram escolhidos na primeira rodada do draft da NBA, sob o comando dele, Coach K, que está no programa universitário de Duck desde 1980 e conquistou 5 títulos, ou seja, todos os títulos que a universidade conquistou foram sob o comando de Coach K. Ele que também foi 3 vezes medalha de ouro nas Olimpíadas com a seleção dos Estados Unidos como técnico principal, né? Em 2008, 2012 e 2016. Não dá para falar de Universidade de Duck sem falar de Coach K. E só para ter noção de como esses dois programas esportivos continuam muito fortes, com muita qualidade, no último draft da NBA em 2019, na primeira rodada, né, onde são escolhidos aí os 30 primeiros jogadores que vão ingressar na NBA, 6 deles vieram ou de Duck ou da Carolina do Norte. Por Duck tivemos o Zion Williamson, que foi a primeira escolha do draft feita pelo Pelicans, o Barrett, que foi a terceira escolha feita pelo New York Knicks, e o Cam Reddish, que foi a 10ª escolha feita pelo Hawks. Já pela Carolina do Norte, o Kobe White, que foi a 7ª escolha do draft, feita pelo Chicago Bulls, o Cameron Johnson, que foi o 11º escolhido pelo Timberwolves, mas aí o Wolves acaba trocando ele com o Phoenix Suns, e o Nassir, que foi a 25ª escolha geral do draft, feita pelo Portland Trail Blazers. Esse confronto cheio de rivalidade que começou lá atrás, né, 1920, já tem aí 100 anos, proporcionou 253 jogos, 253 encontros, a vantagem é da Carolina do Norte, que venceu 139 contra 114 de Duck. E a gente fica pensando, né, o que esperar dos próximos encontros, o que será do futuro dessa rivalidade entre Duck e Carolina do Norte. É isso aí, Netão! Olá, olá, você aqui invadindo esse vídeo. Que belo tema, gostei, gosto de rivalidades, gosto do college e nada melhor do que um Duke North Carolina pra gente abrir essa nova série aqui no Live Basketball BR pra você. Netão, você já deu aí o panorama, né? São vários confrontos, vários anos e várias histórias. Eu lembro de uma das bolas mais icônicas, Austin Rivers jogando por Duke, né? Venceu lá em North Carolina, em Chapel Hill, ele meteu a bola, vitória dramática, assim, bola de 3 absurda, entre outras, né? A gente vai falar de Christian Laettner lá no começo dos anos 90 por Duke, então assim, vários jogadores como você está citando nesse belíssimo vídeo. Agora o que eu tenho aqui para trazer de informação para você é que Duke e North Carolina, a gente sabe que todo ano praticamente mudam as suas equipes, né? Esse ano o North Carolina contava com Cole Anthony e Armando Bacot, né? Que foram 2 jogadores prospectos altíssimos nessa última classe do high school. O Cole Anthony vai ser draftado, vai para a NBA. Não teve uma das melhores temporadas, a gente esperava muito mais. North Carolina, inclusive, muito aqui, né? A gente lembra que se tudo tivesse corrido normal, North Carolina dificilmente iria para o March Madness. Então a gente lembra que jogadores como Cole Anthony fazem a diferença. E o Roy Williams, que é o técnico de North Carolina, sabe recrutar. Ele sabe ir atrás desses prospectos que sempre trazem resultado de imediato. O Armando Bacot vai ficar nesse time de North Carolina para a próxima temporada. Inclusive a gente vai fazer vídeos, né, no canal quando estiver mais perto de começar a temporada. A gente não tem uma data precisa ainda, mas o que eu estou entendendo que está tendo de movimentação nos Estados Unidos, os jogos universitários devem voltar
em torno de dezembro, talvez janeiro, já com jogos conferencionais. Não terão mais os jogos sem ser de conferência, como a gente tinha antigamente. Agora, o que a gente vai ver nessa questão de Duke e North Carolina? Duke desmanchou também o seu time, como todo ano acontece. Tre Jones, Cassius Stanley são jogadores que estarão no próximo draft, né? O Wendell Carter Jr. também são jogadores que a gente sabe do potencial, né, que jogaram no college. Na próxima temporada, Duke e North Carolina fizeram um recrutamento mais discreto, né? A gente lembra que Kentucky saiu na frente com toda certeza. Oklahoma State com Cade Cunningham vai ser um dos principais times dessa próxima temporada para a gente acompanhar. Lembrando que Cade Cunningham não disputará o March Madness, né? O Oklahoma State sofreu uma punição da NCAA, por isso não jogará na próxima temporada o March Madness. Mas o que a gente pode dizer? Duke e North Carolina, dos 50 prospectos ali, sempre tem uns 10, 12 que vão se dividindo entre essas duas universidades. Além de, por exemplo, outros jogadores, o Kuminga, né, nessa última semana, eu e o Sasso até falamos sobre ele, jogador que vai para a D-Liga, Isaiah Todd também, Jalen Green. Então, o que está acontecendo de movimentação na D-Liga a gente vai ficar de olho também. Mas o que eu queria dar de recado para vocês é: sempre olhem para Duke e North Carolina como duas grandes universidades, duas potências que podem chegar no March Madness e vencer um título. Não é à toa, Duke, né, comandada por Coach K, Mike Krzyzewski, mais de 1000 vitórias no basquete universitário. E North Carolina, comandada pelo lendário Roy Williams. Então não tem como dar errado. Jogadores querem jogar para essas universidades, querem estar ao lado desses técnicos. Valeu? Galera, não se esqueça, hein? Se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, acompanhe essa série do Neto que tá muito foda. Tamo junto, é nóis. É isso aí, galera, a gente fica aqui aguardando cenas dos próximos capítulos dessa rivalidade sensacional, né, que historicamente sempre proporcionou jogos de altíssima qualidade. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu like e também não se esqueça de procurar o Live Basketball BR nas redes sociais. É só colocar lá, Live BSKT BR. Valeu!